Oi, gente! Toda segunda-feira nós temos o podcast Eli Correia às 19 horas, às 7 da noite, toda segunda-feira, no canal YouTube, o podcast Eli Correia com convidados especiais. Agora eu vou pedir uma coisa para você. Você que nos acompanha aqui através das Cartas da Saudade, você ainda não se inscreveu no nosso canal. Eu vou pedir, se inscreva. A sua inscrição é fundamental para que o nosso canal se torne cada vez mais forte. Vamos lá? Estou esperando então a sua inscrição. Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, minha irmã e meu namorado. Uma dupla traição. Eu me chamo Juliana e vim aqui contar a minha história no canal YouTube Eli Correia Oficial. Minha irmã Érica, um ano mais velha que eu, sempre foi muito bonita. Ela sempre chamou a atenção de todos os rapazes. E estar junto dela era ficar apagada, porque só ela brilhava. Mas nem por isso eu tinha raiva da minha irmã, claro que não. Pelo contrário, eu tinha muito orgulho de ter uma irmã tão linda assim como Érica era. Quando saímos para algum lugar, os rapazes davam em cima dela mesmo, sem exagero nenhum. Érica parecia uma modelo, dessas que a gente vê nas capas de revistas. Vários rapazes queriam namorar a minha irmã, mas foi apenas um que conseguiu essa proeza, essa façanha. Um rapaz que tinha uma loja de peças para moto no mesmo bairro onde morávamos. Certo dia, passamos uma vez em frente a essa loja de peças de moto. E Pedro, o dono, quando nós passamos, ele educadamente perguntou qual era o nome da minha irmã. E a minha irmã disse Érica. Assim que ela respondeu, ele disse: mas como você é linda, hein? Maravilhosa. E não é que nesse dia, Érica parou e ficou conversando um pouquinho com esse rapaz, com o Pedro. E ele logo deu um cartão da loja com o seu número de telefone e pediu o número dela. Por que nós não conversamos um pouco fora do trabalho, no momento assim mais oportuno? E foi assim que uma amizade muito bonita nasceu entre eles. E dessa aproximação, os dois começaram uma paquera. A princípio era só conhecer um, conhecer o outro, mas de repente uma paquera. E depois de alguns meses, nesta de ficar, Pedro e Érica começaram a namorar sério. Todos nós da família ficamos muito felizes com o namoro dos dois. Meus pais gostaram muito de Pedro e tudo estava correndo muito bem. Até que os dois começaram a brigar. Érica, mas morria de ciúmes de Pedro. Nossa, quantos ciúmes de Pedro! Ela estava sempre implicando com ele, queria que ele cortasse todas as amizades, ficava toda hora ligando para saber onde ele estava, com quem ele estava, o que ele estava fazendo. Olha, chegou uma hora que não teve jeito, os dois tinham que terminar. Tanto eu como os meus pais conversamos com Érica. Achamos que ela deveria tentar consertar as coisas entre os dois antes que fosse tarde. Porque Pedro era um rapaz muito bom, trabalhador, dedicado. Mas Érica não quis nem saber. Então, chegou a um ponto que ele não aguentou, os dois já não se aguentavam e, infelizmente, não conseguiram se acertar. Érica preferiu terminar o namoro e ainda disse que tinha sido melhor assim, porque na verdade, eu nem gostava tanto do Pedro. Eu não conseguia entender a minha irmã. Se ela não gostava de Pedro, por que sentia tantos ciúmes a ponto de não querer que ele tivesse amizade com ninguém? A ponto de querer que ele se afastasse de todo mundo, até da família. Mas nem por isso Pedro deixou de ter amizade comigo e com a minha família.
ele lamentava demais que o namoro com Érica não tivesse dado certo. E sempre dizia que se Érica tivesse o meu temperamento, talvez os dois poderiam estar juntos e até se casado. E essa aproximação de Pedro comigo acabou despertando em mim um carinho maior do que eu já sentia por ele. Passamos a ser amigos, vamos dizer até íntimos. Eu contava as minhas coisas para ele, ele contava as coisas dele para mim, e sem que eu percebesse, acabei me envolvendo, me apaixonando por Pedro, o ex da minha irmã. Mesmo assim, eu me segurei um tempo, pois era muito recente o rompimento de Érica com Pedro. Mas depois de um ano que os dois haviam terminado, Pedro e eu começamos a ficar. E eu decidi que não esconderia nada de ninguém. Isso incluía a minha irmã, não esconder nada dela. Meus pais foram as primeiras pessoas a quem eu resolvi contar sobre nós dois. E eles até que gostaram da notícia, que eu e Pedro estávamos namorando. Estranharam um pouco, pelo fato de lá um ano atrás, ele ter namorado Érica e tal, mas de um modo geral, tá tudo bem, já faz um ano que eles se separaram, não tem nada a ver um com o outro, e acabaram gostando da ideia do nosso namoro. Quando eu contei pra Érica, ela não expressou nenhuma reação, mas eu percebi no fundo que ela ficou um tanto quanto incomodada com aquilo. Bem, deixei pra lá, eles não estavam namorando há um ano, então nada a ver. Meu namoro com Pedro seguiu, e seguiu firme. Só que depois de uns 6 meses que estávamos namorando, eu percebi que a minha irmã, até então, mal falava com Pedro, começou a puxar conversa com o Pedro, sabe? Como quem não quer nada, puxa um assunto, puxa outro, até aí, tudo bem. Afinal de contas, se nós casássemos, se nós viéssemos a nos casar, ela seria a cunhada dele, ela é a minha irmã, então nada melhor do que se darem bem, mesmo sendo ex, Até aí tudo bem, não vi nada demais, mas eu comecei a perceber também que era só Pedro aparecer em casa que a minha irmã sempre fazia questão de aparecer com roupas provocantes à sua frente. Inclusive, sabe quando tem aqueles decotes que os seios ameaçam a aparecer? Sabe aquelas saias mais curtas? Bom, quando Pedro vinha almoçar em casa no domingo, por exemplo, a minha irmã fazia questão de ficar de shortinho e mini blusa. Blusinha mesmo, mini blusinha. E desfilava pra cá, pra lá. Eu sabia muito bem que ela estava fazendo aquilo para chamar a atenção de Pedro. Horas, ela já foi namorada do Pedro. Por que não ficou com ele? Já fazia mais de um ano que eles estavam separados. Resolvi ignorar aquilo. Talvez Érica percebesse que o que ela estava fazendo não estava me atingindo. Mas ela não se dava por vencida. E sempre que Pedro vinha em casa, lá vinha Érica com aquelas roupas provocantes, caras e bocas, sabe? E sinceramente, com o corpo que a minha irmã tem, vestida daquele jeito, qualquer homem do mundo, qualquer um mesmo, olharia. E com Pedro não era diferente. Resolvi então conversar com Pedro, porque eu notava também os seus olhares agora para Érica. E ele me disse então que achava que Érica estava fazendo aquilo de propósito, para provocar mesmo, mas ele não ia cair na dela, ele me amava. Mas ao mesmo tempo, ele me pediu para não dar importância também para aquilo, que ele olhava por olhar, porque a pessoa passa na sua frente, você tem que olhar, mas que eu poderia dormir sossegada de que, para namorar agora, ele só tinha olhos para mim, que a minha irmã era coisa do passado, ficou lá no passado, agora é você, meu amor, e é com você que eu quero me casar. Bem, concordei com Pedro, ele realmente estava certo, deveríamos agir como se nada estivesse acontecendo, e dessa forma, logo a minha irmã desistiria daquilo, pois na verdade sabíamos que ela estava fazendo aquilo
por orgulho próprio ferido. Sabe quando a pessoa tem o orgulho ferido? Afinal, ela terminou com Pedro, disse a mim que não gostava dele tanto assim, e agora, sabe, querendo despertar nele alguma coisa. Apesar daquilo estar me irritando demais, eu realmente resolvi não dar importância. Mas Érica não parava com aquilo. Sempre quando ia conversar com Pedro, Érica até mudava o seu jeito de falar. Fazia charminho para tudo. Para tudo ela fazia charminho. E eu precisei ter sangue de barata, muitas vezes, para não sair na mão com a minha irmã. Apesar disso tudo, Pedro e eu continuávamos firme o nosso namoro. Estávamos juntos agora há 1 ano. E então, finalmente, a minha irmã percebeu que nada do que ela estava fazendo nos afetava. E agora parecia que ela realmente havia desistido daquelas atitudes que tinha. Pois não estava dando certo. Não estava dando certo. E tudo passou a ser normal novamente. E por incrível que pareça, minha irmã passou a ser minha amiga de novo. E não minha concorrente, como sempre foi. Eu estava feliz por tudo ter ficado bem, sem que nós tivéssemos brigado, sabe? Mas aconteceu algo que mudaria tudo em minha vida. Eu acabei, infelizmente, ficando doente. Tive uma dor muito forte no abdômen. Fui levada às pressas para o pronto-socorro e lá descobriram que eu estava com uma pedra na vesícula. Precisei ficar internada e os médicos decidiram por uma cirurgia de emergência. Vai ter que fazer uma cirurgia. Eu me lembro até hoje como eu sofri com aquela dor. Fiz a cirurgia e graças a Deus tudo correu bem. Porém, minha recuperação foi um tanto complicada e demorou um pouco mais. Eu tive muita dor de cabeça por causa da anestesia. Era para eu ficar no hospital apenas 1 dia após a cirurgia, mas acabei ficando 3 dias. E quando tive alta, precisei ficar de repouso absoluto em casa. Até mesmo porque eu nem aguentava me levantar da cama de tanta dor que eu sentia. Como os meus pais trabalhavam, minha irmã que ficou em casa cuidando de mim, que fiquei muito agradecida a ela. E Pedro, sempre que saía da loja, vinha me ver em casa. Eu fiquei 8 dias acamada. E quando eu já estava bem, me sentindo bem melhor, já conseguindo me levantar, andar sozinha, andava um pouco pela casa, mas ainda precisava de repouso. E foi que alguma coisa começou a acontecer. Pedro já não vinha mais em casa todas as noites e sempre arrumava uma desculpa para não vir. Era costume ele fechar a loja e vir me ver. Mas justamente agora que eu estava daquele jeito e eu queria perto de mim mais do que nunca, ele não aparecia. Quando ele vinha em casa, eu percebia que o clima estava estranho. Minha mãe e meu pai não conversavam com ele como antes. A minha irmã subia para o quarto dela e Pedro só ficava um pouco comigo e logo ia embora. Quer dizer, não era uma coisa só com o Pedro, era com a minha família. Até os beijos de Pedro estavam frios, sem graça, e ele mal conversava comigo e já estava apressado, tinha que ir embora. Certa noite, depois dele ir embora, eu perguntei para minha mãe e para o meu pai o que estava acontecendo. Porque se só fosse eu e ele, eu iria discutir com ele. Porém, estava todo mundo assim meio esquisito. Mãe, pai, o que está acontecendo? Contei que estava notando que quando Pedro chegava em casa, o clima ficava tenso. E que até Érica subia logo para o quarto dela e se trancava. E então minha mãe, muito nervosa, gritou com meu pai e disse que não iria mais me esconder nada. Disse que não aguentava mais aquilo e que eu precisava saber de toda a verdade. E mesmo com meu pai pedindo para ela se calar, a minha mãe foi logo dizendo: há alguns dias atrás, eu resolvi sair do trabalho na hora do almoço e vim para casa ver como você estava.
Só que quando eu cheguei em casa, eu surpreendi Érica e Pedro transando na sala, enquanto você dormia, repousava no seu quarto. Eu só não fiz o maior escândalo daquele dia por sua causa, pelo fato do seu repouso, de você estar em plena recuperação. Naquele dia, eu coloquei Pedro para fora e cheguei até a dar uns tapas na sua irmã. Só que agora que você está bem melhor, acho que você deve saber de tudo. Pois eu não aguento mais essa falsidade do Pedro, e nem tampouco da sua irmã. E não vou mais permitir que inclusive ele entre em nossa casa. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer entre a sua irmã e o seu namorado. Os dois aqui na sala. Eu o surpreendi e fiquei chocada com o que eu vi. Aliás, a minha vontade era pegar Érica e Pedro e dar uma surra nos dois. Eu já não escutava mais a minha mãe. Sabe quando você está assim no lugar onde você ouve uma voz distante, você parece que já ficou um pouco surda, você não escuta mais nada, parece que o mundo começa a girar, você acha que vai cair, tem que se segurar em algum lugar. Olha, eu sinceramente não podia acreditar no que minha mãe dizia. Minha mãe, meu pai estavam como que me preservando de uma realidade, de uma verdade. E agora, bem melhor, minha mãe resolveu então colocar tudo em pratos limpos, tudo, tipo assim, colocar as cartas na mesa e mostrar a safadeza de Pedro e da minha irmã Érica. Diante dessa situação, sem saber o que fazer, perdida, desorientada, eu sofri muito, eu sofri demais. Só que não sei de onde eu tirei uma força descomunal dentro de mim, já que aquela era a verdade, já que aquilo era uma realidade. Então, resolvi pôr uma pedra em cima, colocar uma pedra em cima. E tipo assim, vá pro inferno, Pedro, e vá pro inferno, a minha irmã. Dor maior era incapaz de eu sentir. Mas agora o que eu vou fazer? Era um fato, era uma coisa real, então não tinha como eu me enganar. Não vou fazer um escândalo, não vou gritar, não vou ameaçar. A partir deste dia, minha irmã deixou de ser minha irmã. Sim, a partir daquele dia, Érica deixou de ter uma irmã. Eu ignorei e ignoro a minha irmã por completo até hoje. Para mim, é como se ela não existisse mais dentro de casa. E esse meu silêncio sempre a incomodou, porque eu passo por ela como se eu não visse nada, como se eu não visse ninguém. Por diversas vezes, ela tentou puxar conversa, tentou conversar comigo, mas nem olhar na cara dela eu olho. É como se realmente ela não existisse, fosse invisível. Ela já fez escândalo para que eu a perdoasse. Já disse que vai se matar se eu não voltar a falar com ela. Meus pais vivem me dizendo para eu perdoá-la, pois já se passou o tempo. Mas eu não volto atrás. Com minha irmã eu não falo nunca mais. Eu morro e nem na hora da morte eu sou capaz de perdoá-la. Não fiz escândalo, não gritei, não quebrei, não ameacei, mas para mim ela morreu. Quanto a Pedro, eu sofri. Confesso que eu sofri bastante, pois eu o amava muito. E principalmente dele eu não esperava isso. Ele me procurou algumas vezes para tentar se explicar, mas assim como eu fiz com a minha irmã, eu o ignorei e o ignoro por completo. Nada como o tempo para curar a dor. Hoje eu estou curada. Eu sou noiva de um homem de verdade, uma pessoa simplesmente maravilhosa, e já estamos inclusive tratando dos papéis para o nosso casamento. Alguns devem estar se perguntando: horas, como se ela esqueceu? Como se ela pôs uma pedra em cima e está escrevendo essa carta contando esse episódio desastroso na vida dela?
Eu explico. Estou contando porque faz parte da minha vida, faz parte da minha história e hoje também faz parte dessa minha nova vida. Porque depois de tudo isso que aconteceu, foi que eu percebi o quanto forte eu sou. E foi tudo aquilo que aconteceu que me fez me tornar hoje a mulher que eu sou. Sinceramente, muitas vezes para você encontrar a felicidade, você tem que passar por um dissabor, por uma dor muito grande. Provavelmente, eu não seria feliz com Pedro. Poderia ser feliz algum tempo, porque o caráter da pessoa iria se revelar mais cedo ou mais tarde. Por isso que eu hoje agradeço o que aconteceu, porque graças àquilo tudo eu encontrei uma pessoa que hoje me faz feliz de verdade. Sim, estamos inclusive planejando o nosso casamento e com certeza a minha irmã não será convidada, sob hipótese alguma, e se aparecer no meu casamento, eu a expulso. Nesse encerramento, eu gostaria de dar parabéns a mim, que superei tudo apenas ignorando aqueles que me fizeram sofrer. Sim, ignorando totalmente, mas não esquecendo nada do que me fizeram. Essa é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você! Minha irmã e meu namorado. A dupla traição. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.